Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei contando uma experiência em visão que o Senhor me deu em junho do ano passado acerca do sistema enganoso e mentiroso que vai dar entrada ao anticristo e à imagem da besta que está sendo levantado nos últimos dias. E muitas pessoas estão vendo isso como algo normal, algo criado pelo homem, mas existe algo espiritual, existe algo demoníaco por trás disso. E tudo isso é um sistema que está sendo montado para enganar as pessoas. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual para a sua edificação. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Antes de contar essa experiência, de falar um pouco sobre esse sistema enganoso e mentiroso de Satanás, eu quero estar lendo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20 e verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, o nível de engano e mentira está tão grande no mundo virtual e no mundo, que as pessoas estão confundindo a mentira com a verdade e a verdade com a mentira. Satanás tem promovido esse sistema enganoso sobre a face da terra e as pessoas estão ficando com a mente confusa. Mas como assim mente confusa? Elas estão adorando a mentira e não estão percebendo que Satanás está enganando elas através desse sistema. E eu quero estar contando aqui, irmãos, essa experiência a qual o Senhor me deu ano passado acerca da imagem da besta. Como que essa imagem vai ser formada para que as pessoas venham adorar o anticristo e a imagem da besta. O Senhor me deu uma visão muito clara, aonde se levantava uma imagem muito grande, só que essa imagem não era feita de materiais físicos. Essa imagem não era feita de gesso, nem de cimento ou de madeira. Nenhum desses materiais era feito essa estátua. E esta imagem era gigantesca, que trazia uma imagem de uma mulher muito bonita e muito sedutora. Era uma imagem, parecia uma estátua, só que essa mulher tinha vida. E essa imagem, que era uma mulher gigantesca, bonita, sedutora, de vestes curtas, ela era movida através de inteligência artificial. E uma multidão de pessoas olhavam para aquela imagem com uma total admiração. Elas olhavam para a imagem, só que quando elas olhavam para aquela imagem, elas eram captadas pela imagem. E essas pessoas ficavam hipnotizadas por aquela imagem criada através de inteligência artificial. Aquela estátua gigantesca, que não era uma imagem feita por pau ou madeira ou cimento ou gesso ou qualquer coisa de material físico. Não era feito de nenhuma dessas coisas. Então, quando aquelas pessoas olhavam para aquela imagem, elas eram captadas e entravam dentro da imagem. E essas pessoas, quando elas entravam dentro daquela imagem, era uma multidão, e essa multidão aparecia de roupas pretas. Aquela multidão se vestia de roupas pretas. Elas entravam dentro daquela imagem, que era semelhante a um labirinto lá dentro. Elas entravam, caminhavam, mas não havia mais saída. Não tinha como as pessoas saírem, se desprenderem daquela imagem, porque é como se elas estivessem presas dentro daquela imagem. E quando elas saíram do outro lado, era um lugar muito escuro, que no chão tinha cacos de vidro, como se estivesse sendo feito sacrifícios satânicos naquilo. E quando aquelas pessoas chegaram naquele local, quando aquela multidão chegou naquele local,
os homens que estavam ali de preto, eles começavam a procurar alguém que não pertencia àquele sistema. Se havia entrado alguma pessoa que não era daquele sistema, daquela imagem, para que eles pudessem matar. E nesse instante, aquele homem percebeu que tinha uma pessoa, que era eu, que estava observando tudo acontecer naquele ambiente. E eles vieram para cima de mim para tentar me matar, porque eu não pertencia ao sistema deles. E assim finalizou a visão. E o Senhor me deu interpretação acerca dessa visão espiritual que o Senhor me deu. E o Senhor me disse: essa imagem que você viu dessa mulher sedutora, por trás dessa tecnologia, por trás dessa inteligência artificial, existe um demônio que seduz e que hipnotiza as pessoas. E vai ser isso que vai acontecer quando as pessoas adorarem a besta. Elas serão hipnotizadas, não pelo tamanho da tecnologia, mas sim pelo poder de hipnose e sedução que existe por trás, que é um demônio que vai fazer isso. É um demônio que vai hipnotizar, é um demônio que vai seduzir as pessoas e levarem a elas a adorar a imagem da besta. Só que para isso acontecer, essas pessoas precisam estar em um nível de falta de conhecimento muito grande, desapercebidas, e não venham perceber que existe uma ação diabólica por trás desse sistema. As pessoas primeiramente precisam se acostumar com esse sistema, para que assim que o anticristo venha aparecer e a imagem da besta venha ser levantada, elas não venham perceber que são eles que estão sendo levantados no mundo por Satanás para serem presos ao seu reino. Então, o que o Senhor me disse sobre a inteligência artificial? Eu estava meditando e o Espírito Santo de Deus me disse: a inteligência artificial não é uma tecnologia criada e movida por inteligência humana. A inteligência artificial é um demônio que está por trás da tecnologia que se avança no mundo, tá? Então, quando as pessoas pensam assim: nossa, a tecnologia, a inteligência artificial cria tudo, sabe de tudo. Tudo que você pergunta para a inteligência artificial, ele faz, ele sabe, ele cria personagens, eles criam vídeos parecendo que são vídeos reais, captados por câmeras, mas na verdade é uma inteligência artificial. A inteligência artificial até cria vozes de cantores que já faleceram, e o Senhor me disse: essa tecnologia não é algo humano. Essa tecnologia é um demônio que está por trás. Somente este demônio tem um poder de engano, de imitar tudo aquilo que está no mundo com grande eficiência, com grande qualidade. Então, a inteligência artificial, que é movida por este demônio, tem este poder de imitar vozes de cantores que já faleceram, vozes de cantores que ainda estão no mundo. Eles têm a capacidade de criar imagens de pessoas semelhantes, pessoas em estúdio, porque eu vejo muitas pessoas, até mesmo cristãs: eu vou fazer um ensaio fotográfico com a inteligência artificial, e ali a pessoa aparece em vários locais diferentes, aparece ali em ambientes bonitos, aquela própria tecnologia cria, aquele próprio demônio cria, e a pessoa fica totalmente hipnotizada por esse tipo de tecnologia. Porque Satanás, ele está primeiro acostumando o mundo, as pessoas e principalmente a igreja, com a tecnologia, com o sistema artificial, para que quando o anticristo aparecer, automaticamente esse povo venha ser hipnotizado e venha adorar o anticristo, e venha ser movido pelos enganos e os falsos sinais que o anticristo vai operar sobre a face da terra. Haverá um tempo que o engano virtual vai ser tão grande que vai existir pessoas robotizadas e muitos vão acreditar que são pessoas humanas. Mas o próprio Satanás, ele está colocando a tecnologia no lugar da criação de Deus, ou seja, no lugar do ser humano. É como se ele dissesse assim: o ser humano não tem tanta inteligência, vamos ser nós a inteligência desse povo. Então, os demônios, eles têm essa capacidade, essa inteligência absurda para fazer todas as coisas no mundo. Eles têm essa capacidade, porque foi um ser criado por Deus
com um propósito, mas que porém eles se rebelaram contra Deus. Então Deus é dono de toda a sabedoria, de toda a inteligência, e a sua criação também foi feita à base disso. Então Satanás vai utilizar toda a inteligência que ele recebeu um dia para destruir com a vida de muitas pessoas. Satanás vai utilizar da sua inteligência, da sua sabedoria para enganar muitas pessoas e levarem à perdição. Versículo que eu li aqui acerca do lago de fogo, que o diabo, o falso profeta e a besta será lançado no lago de fogo e enxofre. Entenda uma coisa: só pode ser condenados ao inferno ou ao lago de fogo pessoas imortais, ou seja, seres imortais. As criaturas, o ser humano, os anjos, os demônios, foram criados com imortalidade. Nós somos seres que dentro de nós possuem uma alma imortal. Os demônios também são seres imortais, eles não morrem. Nós também somos seres também imortais. Então, quando a palavra de Deus diz isso, o falso profeta tem uma alma imortal, mas ele vai ser lançado no lago de fogo. Então, isso significa que a besta, ela é um ser imortal e precisa ser lançado no lago de fogo, porque é através da besta, essa imagem criada por inteligência artificial, que muitas pessoas vão adorar a besta e o anticristo. Existe a classe de demônios que estão por trás da tecnologia, tá? Que fazem as pessoas ficarem viciadas em tecnologia. Lembra daquilo que eu falei aqui dentro da experiência que Deus me deu? Que por trás da imagem a qual seduzia as pessoas, por trás da imagem da besta, existia um demônio. E esse demônio hipnotizava as pessoas, trazia sobre as pessoas a sedução, seduzia as pessoas e as pessoas ficavam o tempo todo vidrado naquela imagem. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão hipnotizadas, as pessoas estão vidradas, as pessoas estão seduzidas por este movimento do artificial, da inteligência artificial. E isso vai crescer de tal tamanho que assim será levantado o reinado do anticristo sobre a face da terra. Mas como assim é tão difícil você viver num mundo onde existe esse sistema diabólico? Nós estamos no mundo, mas nós precisamos fazer a diferença e não ser enganado pelo sistema enganoso de Satanás. E não ser enganado pela mentira que Satanás está oferecendo, está colocando sobre a vida das pessoas. Nós não conseguimos viver sem Deus e sem a presença do Espírito Santo, e não sem tecnologias ao nosso redor. E eu quero deixar essa experiência para trazer despertamento para a sua vida. Se atente, o final está chegando. O tempo é chegado. Em breve o reinado do anticristo vai se manifestar com muito engano. E muitos que estão vidrados nesse artificial, nessa mentira, nesse engano de Satanás serão deixados para trás.